Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo a esse podcast, mas eu sei que o nosso objetivo é te ajudar com comunicação e gestão e toda semana tem uma conversa muito boa relacionada a isso. Eu sou o Wesley, sou host desse podcast juntamente com o... Galo que fala. Isso aí, Luiz Felipe Galo, o mestre da comunicação, sócio da Vox2U. Você viu? Tudo bem, Wesley? Tudo bom, graças a Deus. Tranquilo, mais uma edição, programa, o nosso podcast Gestão que Fala e trazendo, é claro, cada vez mais curiosidades, assuntos diferentes. E hoje não vai ser diferente também, falaremos sobre tecnologia. Antes, porém, já quero convidar a todos para que se inscrevam em nosso canal, já podem também aí ativar o sininho das notificações e você vai estar por dentro de todos os vídeos que nós lançarmos. E é bem interessante porque, além dos vídeos e de nossas entrevistas totais, né, com toda a duração dela, você também tem cortes muito legais de outros entrevistados. Nós já tivemos aí alguns episódios que já rodaram e também esses cortes que vão ser interessantes para te dar alguns insights, para você que estiver aí pensando também como mexer no seu negócio, esses cortes vão ser importantes. Então se inscreva no canal, já deixa também a sua curtida e o sininho ativado para receber as notificações, certo, Wesley? Certo, e hoje nós estamos muitíssimo bem acompanhados pelo Gustavo, que é um profissional de tecnologia. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Wesley. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para o pessoal de casa. Prazer estar aqui, espero que contribuir aqui com o podcast. Só me apresentando aqui rapidinho, né? Sou hoje, gerente de produto na CIT, que é uma consultoria aí que atua para as maiores empresas do Brasil e até algumas do mundo, né? E aí eu espero contribuir um pouquinho aí com essa parte de tecnologia que eu já vivo aí há quase 13 anos. Que legal, é um tema... ex-aluno da Vox, como sempre. E ex-aluno da Vox, com certeza, me ajudou bastante. Fico feliz. E falando em Vox2U, antes de a gente dar sequência a esse papo, eu quero convidar você a conhecer mais sobre a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina, patrocinadora master desse podcast. Nessa primeira temporada, todos os nossos convidados são também alunos ou ex-alunos da Vox. Uma escola focada em te ajudar a se comunicar melhor. Porque independente da sua competência técnica, você precisa dominar a comunicação para poder conquistar todo o seu potencial. Para exercer esse potencial, falar bem é fundamental. E para falar bem de verdade, você precisa conhecer a Vox2U. Aqui em Poços de Caldas, no centro, a gente já desenvolveu mais de 600 pessoas em Poços de Caldas e mais de 45 mil pessoas em todo o Brasil, nas mais de 140 escolas instaladas em todo o território nacional. Siga a Vox, na descrição tem um link para você conhecer um pouquinho mais. Dito isso, Gustavo, que legal, cara. Que bom que a gente vai poder conversar sobre tecnologia. Que legal, Wesley. Obrigado aí por ter chamado. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, tem muita coisa acontecendo no mundo da tecnologia nos últimos anos, mas principalmente aí do último ano para cá, acho que a gente tem bastante o que conversar aqui. E abro aí para vocês acharem os pontos que vocês acharem interessante aí. Tem um tal de chat GPT que a gente vai falar hoje ainda, tá, pessoal? Que eu sei que é um tema que todo mundo tá falando, mas nem todo mundo tá entendendo. Com certeza. Pois é, e falando um pouco sobre isso, né, Gustavo? A tecnologia, muitas pessoas chegaram num ponto que até disseram, acho que agora não vai ter muito para onde evoluir. Tecnologia teve um período de estabilidade, vamos colocar assim, mas de 2022 para 2023 começaram a surgir as inteligências artificiais e muitas empresas até se reergueram, porque sei de algumas empresas de tecnologia que estavam ali, como eu disse, dessa estabilidade que houve, com dúvida se conseguiriam continuar. Houve muita demissão também em algumas empresas para setores de tecnologia, porém ainda se coloca como a profissão do futuro analista de dados, pessoas dessa área de tecnologia da informação, de uma forma geral, né? Com certeza, Galo. O que tem acontecido, assim, nos últimos anos no setor da tecnologia foi uma bolha, assim, né, que aconteceu durante o período da pandemia. Como todo mundo uma boa parte, né, da sociedade acabou tendo que trabalhar em casa, isso exigiu muita tecnologia para suportar todo esse nível de trabalho, né? E aí, uma vez isso desenvolvido, as coisas começam a se retrair, isso é normal, né? Depois de uma expansão muito grande, as coisas tendem a se reequilibrar. Porém, do último ano para cá, mais especificamente novembro do ano passado, a gente teve um lançamento de uma nova tecnologia, que é o GPT, que a gente chama, né? Que é Generative Pre-Trained
esqueci, mas aí... Tudo bem, jeito, GPT tá tudo Transform, certo. na verdade, né? Generative Pre-trained Transform. Isso ajudou bastante a tecnologia a entender melhor e se aproximar mais do nosso dia a dia, né? Então, o que aconteceu é que, assim, até então, o IA é um assunto que vem sido falado desde os anos 70. É mesmo, bem cara? antigo isso, na verdade, né? Isso é interessante. Mas que vem evoluindo ao longo dos tempos. Mas do ano passado para cá, a gente deu um grande salto. E um grande salto talvez não previsto para isso. Falando em grande salto, acho que é uma boa forma da gente conduzir esse podcast se você se interessa por esse tema, a gente vai entrar nele daqui a pouco. Boa. Perfeito. Porque a gente vai antes entender toda a história que levou o Gustavo a hoje ser gerente de produto de uma grande empresa de tecnologia. É isso. E aí, a gente assim consegue manter as pessoas aqui por mais tempo, hein, gente? Retenção é importante, então assiste o papo inteiro. Falaremos sobre. Na próxima, para gerência de produto, essa é importante, é uma das coisas que a gente trata bastante. Retenção, né? não é? Retenção. E o João Kleber também me ensinou bastante essa parte. Para. Gustavo, é muito legal saber que você, sendo jovem assim, conquistou uma posição interessante. Mas eu queria saber como é que foi chegar no mundo da tecnologia, como é que foi lá atrás, de que forma você decidiu ir para esse caminho, escolheu a faculdade, quais foram os percalços aí até entrar de vez e se consolidar nesse mercado? Legal. Wesley, eu tenho uma história que eu acho que é parecida com muita gente, assim, né? De curioso. Então, assim, desde criança eu sou uma pessoa curiosa, fui uma criança curiosa, que sempre pegava os brinquedos, ao invés de brincar, desmontava para saber o que tinha dentro. Então, assim, é um pouco, assim, da minha forma de pensar. Mas, ao mesmo tempo, isso não foi tão simples ao longo do tempo, né? Durante esse período aí de escola e tudo mais, eu achava tudo muito chato, na verdade, né? Sentar na escola, ouvir sempre as mesmas coisas e repetir sempre as mesmas coisas, sempre foram coisas que não me animavam, assim, acabavam não me empolgando. Depois disso, acabou que durante o ensino médio, eu comecei a ter mais contato com essa parte de tecnologia. Onde acabei ganhando aí, meu pai, na época, né? Me deu um computador bem velhinho, que era usado, inclusive, de um escritório de contabilidade daqui de Poços. Quer dizer que até por volta dos 13, 14 anos você não tinha tido computador ainda, contato com tecnologia? Eu tinha tido contato com tecnologia porque meu pai já tem um pouco disso também, então ele tinha alguns livros de eletrônica, algumas coisas nesse sentido, e eu com 7, 8 anos, mesmo não entendendo bulhufas do que estava escrito ali, eu pegava esses livros e começava a tentar entender, a tentar montar pequenas coisas. Legal. A partir dos 10 anos eu comecei a ter um computador, mas ele nem era ligado na internet. Então, assim, eu tinha pouquíssima informação, mas eu fuçava no computador até quebrar várias vezes. Então, assim, tinha um vizinho próximo lá da onde meu pai trabalhava que ele tinha um pouco mais de conhecimento e arrumava o computador e semana sim, semana não, o computador estava lá para ele arrumar, formatar de novo, porque eu tinha quebrado de alguma forma. Mas aí, depois disso, eu comecei a ter acesso à internet, né? Na internet de escada ainda. Então, apesar de você me chamar de jovem, assim, não tá tão jovem assim, né? Andou menos em estrada de terra do que eu, pelo menos. Isso. Todos nós andamos. Mas, de qualquer jeito, depois da internet, eu acho que as coisas começaram a mudar bastante, né? Então, comecei a ter mais acesso a outras informações, comecei a estudar coisas que eu realmente gostava, e não só aquilo que era passado na escola, né? Tudo isso de maneira meio que autodidata. Tudo isso de maneira mais autodidata e muito na curiosidade que eu tinha lá do começo, né? Então, eu via falar, às vezes, na TV o assunto inteligência artificial, que naquela época, por incrível que pareça, já aparecia algumas vezes, né? E que as pessoas achavam que seriam coisas de outro mundo. E hoje a gente usa muito inteligência artificial no nosso celular e a gente acaba nem percebendo. Mas você teve alguma influência? Tipo assim, eu tinha um primo que me incentivava, que brincava. Ou não? Foi da tua cabeça mesmo? O que eu tive de influência foi meu pai, que ele tinha, assim, essas revistinhas, mas meu pai nem é formado na área de tecnologia, ele é empresário. Então, assim, acaba que ele não seguiu nessa área. Mas ele tinha alguns conteúdos e ele tinha algum conhecimento ali. São esses que você pegava pra ler e tudo. Ele também é curioso. Ele também é muito curioso, ele também gosta de fuçar nas coisas ali e entender como as coisas funcionam. Então, assim, imagina que lá em 1970, que é a época da adolescência dele ali, ele já comprava essas revistinhas e o mais engraçado é que, assim, eu ler essas revistas já era anos 2000, mas eu li as revistas dos anos 70 e ainda fazia algum sentido, sabe? Ainda é baseado naquela tecnologia, né?
Então, e depois disso, já na adolescência, né, eu comecei a ser um pouco mais autodidata, a procurar um pouco mais de assuntos que me interessavam. E aí, na hora de escolher a faculdade, eu fiquei basicamente entre faculdades de tecnologia mesmo. Então, ou era engenharia eletrônica, que eu já tinha um pouco de conhecimento, ou era ciência da computação mesmo, que foi a que eu fiz. E eu acabei prestando para as duas. Passei nas duas, mas eu acabei pensando melhor, assim, falando, não, eu acho que a engenharia é um setor um pouco que vai mais no hardware e eu gosto um pouco mais do que está ali dentro do computador, né? O como esse computador entende o que a gente está falando e realmente resolve aquilo que a gente está fazendo e não só construir aquela parte ali, aquela peça de eletrônica. Muito sabe? bom. E você falou uma coisa interessante que muitas das pessoas que estão nos assistindo pode ser que se identifique, que é, poxa, na escola, aquele modelo de repetição, fazer só o que o professor manda, do jeito que o professor manda. Eu vi até um vídeo recente que o Mário Sérgio Cortella, ele comenta sobre que se você voltar 100 anos no tempo, tudo vai ser diferente. Sim. Exceto as igrejas e as escolas. Você se sentiria muito à vontade numa escola da década de 10, de 100 anos atrás, de 120 anos atrás. Porque isso evoluiu muito pouco em comparação a todo o resto. Com certeza. E isso faz com que alunos antenados, curiosos, que busquem novas oportunidades, muitas vezes se sintam pouco representados nesse modelo de ensino. E aí tem que ser o que chamam de outlier, pensar fora da caixa e se desenvolver por si só. Foi o que você fez. E você tinha aptidões para matérias em específico da escola, não? Como é que era? Assim, normalmente matérias de ciência eu gostava um pouco mais, matérias, não a matemática em si, mas a física eu curtia bastante também. A matemática por si só, acho que muitas das vezes acaba indo nessa linha do que o Wesley falou. A gente não tem muito porquê das coisas, repetindo muitas das vezes, né? A física já é um pouco mais aplicável, né? Então eram matérias que eu acabava tendo mais facilidade. Mas uma coisa que é interessante, Wesley, que eu gostaria até de falar assim, ao decorrer aqui do podcast, mas pro final, igual a gente falou, é que eu acho que essa máxima que você trouxe aí, que as escolas não mudaram nos últimos 100 anos, realmente é verdade, mas tende a não ser assim daqui pra frente. Nos próximos 10 anos pode ser que mude mais do que os últimos 100, não? Com certeza, na verdade, eu chutaria até não tanto 10, tá? Eu diria até um pouco antes disso. Uau! Olha que interessante. Então esse é o poder da tecnologia, de certa forma. Com certeza. O mundo está sendo disruptado em várias áreas. A gente com certeza está num ponto de inflexão, que a gente chama agora, né? Então, assim, daqui para frente as coisas tendem a mudar para muita gente. Escolas com certeza estão nesse meio aí. E nesse ambiente, falando agora um pouco de mercado de trabalho, antes de entender até, você entrou na faculdade agora, mas o que você vê como características essenciais para quem quer trabalhar nesse mundo da tecnologia? Tem que ser muito curioso, eu acho que a curiosidade é uma coisa que faz muito sentido e tem que tentar descer um pouco mais, assim, entrar um pouco mais no detalhe dos assuntos. Então, assim, não tem assunto muito fácil na tecnologia. Utilizar a tecnologia é uma coisa, criar tecnologias é completamente diferente. Então, assim, você tem que ter foco em alguns assuntos que você goste, gostar realmente desses assuntos e conseguir descer neles até um ponto onde você consegue algum resultado. Então, não necessariamente você gostar de tecnologia, eu gosto de ficar no computador jogando joguinho ou entendendo ali algum assunto específico. Você vai ser bom nisso. Você tem que ter um certo foco. E eu confesso que, assim, muitas das vezes eu até vejo algumas pessoas, eu vejo um padrão, assim, de pessoas que têm algum déficit de atenção em alguns assuntos, conseguindo ir bem nessa parte de tecnologia, porque essas pessoas conseguem um hiperfoco, né? Conseguem um foco muito legal e conseguem descer num assunto bem profundamente de forma que consegue gerar outras coisas. Quer dizer que TDAH pode ser um diferencial para ajudar a desenvolver a tecnologia. Confesso que, assim, eu vi algumas pessoas, das melhores pessoas que eu já trabalhei até hoje, tem algum nível de TDAH ali. Não que isso é uma regra, que você tem que ter TDAH para conseguir ser um bom profissional de tecnologia, mas se você tem, aproveite que algumas coisas você vai fazer mal, mas isso pode ser um ponto bom para você. Uma característica de quem tem TDAH, e eu tenho, é que quando o assunto é interessante, você consegue focar num nível que ninguém consegue. Exato. A dificuldade do TDAH é conseguir achar um assunto interessante. Sim. Mas quando acha, pode cair o mundo que você vai continuar focado e tentando desenvolver. E quanto mais difícil o problema, quanto maior o desafio, mais foco a pessoa tem.
quanto mais banal, trivial, menos a gente consegue prestar atenção. Você também se sente assim? Exatamente. Quando o assunto me instiga, eu perco noites e às vezes estudando aquilo, entendendo aquilo e testando foca aquilo. Mais. Não importa mais, eu entro num nível de nirvana ali, entre aspas, né? Legal, talvez isso por ajuda isso bastante. o TDAH é bem-vindo na área de tecnologia, porque Com já certeza. que tudo é muito novo, você está sendo desafiado o tempo inteiro, isso mantém sua mente em constante foco. Exatamente. E coisas mais repetitivas acabam não conseguindo ter tanto foco assim da nossa mente. E uma coisa interessante que eu faço até um gancho aqui com a Vox também, porque existe um estereótipo da pessoa que trabalha com tecnologia. Com certeza. De ser a pessoa que entra dentro de um escritório, de algum lugar, e a pessoa entra, ela põe um fone, pega uma xicrona de café, senta ali, põe um rock, um metal ali, e fica ali produzindo, programando durante o dia todo, sem olhar para o lado. Mas até pode ser um estereótipo que funcionava ali na década de 90, 2000, onde tinha menos informação do que hoje, por isso existiam pessoas que eram muito especialistas e que você tinha que deixar ela quieta. Mas hoje em dia mudou muito e até por isso você precisa conversar com as pessoas do teu squad, você precisa saber levar uma informação para uma pessoa que seja de outra área e até foi por esse objetivo também que você buscou a Vox, ô Gustavo? Com certeza, quando eu busquei a Vox aqui, eu já estava como líder de time, já era gerente de produto, eu passei um bom tempo aí como líder de time, depois passei a ser gerente de produto, onde eu tenho contato até com mais clientes, com CEO de empresas e tal, tudo mais, então eu preciso ter uma postura um pouco diferente ali, uma imposição de voz, né, uma forma de demonstrar ali mais confiança, que eu necessitava. Até então, igual você falou, né, a gente tinha esse estereótipo de pessoas que acabavam sentando ali, botando fone de ouvido e programando, porque necessariamente você chegava com alguma coisa pronta para essa pessoa programar. Então, o grande skill dessa pessoa era programar. Hoje, profissional de tecnologia, ele não programa mais, ou seja, ele usa a programação para resolver algum problema. Então, para resolver esse problema, ele precisa entender esse problema. Ele precisa se comunicar com quem tem esse problema, entender melhor esse problema e depois aplicar a programação para resolver esse problema. Então, existe ainda pessoas nesse estereótipo que você falou, mas são cada vez menos e o mercado está exigindo cada vez mais pessoas que consigam se comunicar e consigam realmente entender aquilo que estão resolvendo. Isso porque hoje em dia, devido até essa ascensão tecnológica, a programação não é algo tão difícil quanto na época, antigamente, vamos colocar assim. Com certeza. Existem coisas que são feitas ali mais rápido, a pessoa leiga às vezes consegue, só que ela faz errado. Aí vai lá para corrigir e tudo mais. O que aconteceu nos últimos tempos é que, assim, a tecnologia, a gente tem vários layers, que a gente chama, né? Várias camadas que acabam simplificando a forma como você acaba programando, né? Então, a gente tem tecnologias mais novas, como Node.js e até as bibliotecas de JavaScript mais novas, que ajudam bastante você a fazer um site, por exemplo, com mais tranquilidade. Só que, ao mesmo tempo, isso também fez com que as pessoas não ficassem só dentro do computador ali, né? Então, isso ajudou bastante. Cada vez mais tem que se relacionar, como você disse, Exato. com o cliente, com o líder, com os colegas que estão no time. E isso faz com que a comunicação seja indispensável. Com certeza, com certeza. Hoje, a minha principal skill é sim entender tecnologia, é linkar assuntos de tecnologia, mas é fazer pessoas se conversarem. Então é fazer com que as pessoas se entendam. Então pegar essas pessoas que entendem mais de tecnologia, pegar as pessoas que têm os problemas de negócio e fazer com que isso vire uma solução de tecnologia, mas que atenda um requisito de negócio. Aproveitando o tema, é uma dúvida que eu tenho, sabe, Gustavo? Assim como em todas as áreas, são colocados muito questionamentos. Mas isso aí está fadado ao ostracismo, que vai acabar cada vez mais. Porque, exemplo, se eu quero montar um site, eu posso fazer um investimento em uma empresa, com um programador, com uma pessoa especialista, vai ficar muito bom, até porque eu já passei por este momento. Mas, se eu quiser, eu jogo numa plataforma online, eu crio ali na minha mão mesmo, criar um site. Vai ficar amador? Beleza. Até que ponto isso ajuda ou atrapalha aos profissionais que se capacitaram para aquilo, que têm a linguagem também para programação e tudo mais, o HTML e tal. Até que ponto é bom, até que ponto é ruim, na tua opinião? Na minha opinião, isso, na verdade, sempre existiu. Eu lembro isso antes de eu, na verdade, começar a mexer um pouco na internet, nessa época que eu falei da internet, que eu lembro que no Shoptime, na época, tinha um produto lá que falava que você conseguia fazer os seus próprios programas, arrastando caixinhas. Isso, na verdade, sempre existiu. Só que você tem níveis diferentes das coisas, né? Então,
Pode ser que arrastar caixinha resolva o seu problema. Para começar, talvez. Para começar, talvez. Uhum. Ok. Mas a partir de um certo ponto, você vai precisar de uma abstração um pouco maior. Você vai precisar entender melhor o seu problema e você vai conseguir, vai precisar também de uma programação um pouco mais avançada para conseguir detalhar um pouco mais, né? Então essas coisas, elas existem, mas elas são muito genéricas hoje, e falando só por hoje, tá? Depois a gente pode falar do futuro, mas para hoje elas existem, mas elas são genéricas. Então você consegue fazer um site São no limitadas Wix. e tal. Você O consegue... Wix é um dos principais, né? Exato, você consegue fazer uma loja virtual no Shopify da vida. Mas se você quer fazer uma loja que seja da sua cara, do seu jeito, que integre com as suas coisas que já existem, você vai precisar de um programador, isso não tem muito jeito. E é o que as maiores empresas acabam acontecendo, né? Elas têm um legado, então bancos, seguradoras, coisas que eu já trabalhei, acabam precisando de programadores, uma boa quantidade de programadores, para não ter que jogar tudo fora, fazer tudo de novo, ou precisam de coisas muito específicas ali do cenário delas. E quanto maior a empresa, mais robusto tem que ser o sistema, mais seguro tem que ser, então não dá para confiar numa solução genérica. Com certeza não. E as soluções genéricas normalmente são vendidas em pacotes, e se você precisa de uma customização, por exemplo, essas customizações normalmente custam mais do que você desenvolver o seu mesmo. Então, assim, muitas das vezes tem grandes empresas, tipo SAP, Salesforce, que acabam vendendo pacotes, mas que eles ganham de verdade em cima das customizações. A TOTUS também é uma que faz bastante isso, né? Acho que vende mais customização do que o próprio software. Sim, com e o Wesley entrou num tema importante, que é segurança. A gente tá sendo até saudosista, né? Lembrando, antigamente e tal. Mas uma coisa que antigamente não imaginávamos, vamos colocar assim, é que a tecnologia se torna uma arma onde existem grupos que são grupos de crimes cibernéticos que às vezes eles sequestram sites, sequestram contas e pedem depois um valor de recuperação e tudo. A segurança é muito grande hoje, né, a necessidade dela. E o que tem que fazer para se proteger disso? Quem está assistindo em casa, você consegue dar algumas dicas? Porque cada vez mais eu ouço pessoas falando, nossa, sequestraram meus dados, se eu quisesse minhas fotos de volta, eu tinha que pagar, paga, não paga, como é que faz? Então, a tecnologia é uma ferramenta, assim como tudo, né? Igual você consegue usar um martelo para martelar o dedo de alguém, você consegue martelar um prego e usar isso como ferramenta. Então a tecnologia é uma ferramenta como tudo. E algumas pessoas vão usar para o bem, algumas pessoas vão usar para o mal. No caso desse sequestro de dados, assim, ter senhas fortes, não repetir a mesma senha, em vários sites, né? Não entrar em sites que você não conhece, informar ali dados, não ficar tratando de assuntos de senha, essas coisas pelo WhatsApp ou meios inseguros. Mantenham sempre as suas senhas em lugares seguros. E a gente vem vindo aí com outras tecnologias. O Google lançou, acho que semana passada, uma tecnologia que você não vai precisar mais de senha, que ele vai reconhecer o seu rosto. Então, sempre que tiver mais meios que não só senhas, por exemplo, utilize. Então, segundos fatores. Eu tô achando engraçado, porque tudo que você falou até agora eu não acertei nenhuma. É a mesma senha. Tenho a mesma senha, eu deixo tudo salvo num lugar só. No WhatsApp. Mando foto do cartão. Só não falha essa senha aqui, porque a galera já vai saber. Deixa uma senha e tal. Nossa. Pode falar ao vivo? Mas interessante, não passei em nenhuma dessas coisas que ele falou, mas eu gostei da ideia de ser por reconhecimento facial. Acho que já tem mais do que suficiente a tecnologia para fazer isso. Todo mundo tem um celular hoje com capacidade de reconhecer. E é um negócio interessante, Wesley, porque eu tenho amigos, eu sempre fui a minha geração, Gustavo, foi uma geração de nerd, sabe? Então na minha sala era eu e mais um tanto de nerd ali. Então, muito se falava naquela época, igual a década de 2000, nossa, que fera que deve ser hacker, não sei o quê. Teve uma época que todo mundo queria ser hacker, né? E curiosamente, eu tenho até um amigo que se tornou hacker e tal, só que na época, hacker era você mandar vírus pro outro. Mandava um vírus que chamava Cavalo de Troia, você lembra dele? Lembro, você mandava, EXE. Nossa, arrebentava com o computador, ficava travando, aparecendo imagem e tal. Só que hoje em dia a gente tem hacker do bem e do mal, né? Que são pessoas que atacam, assim como tem pessoas que são contratadas para pegar de volta ou para assegurar realmente o seu site. Como é que é isso, o lance de hackear de fato? O hacking, na verdade, assim, tem vários níveis, né? E, na verdade, quando você fala, assim, dessa galera que faz pro mal e tal, a gente já chama mais de cracking, né? Que é a pessoa que tá quebrando o software de alguém, então tá craqueando ali, né? O hacker, a gente já tem empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Que é onde grandes empresas acabam contratando essas empresas de pessoas que são altamente capacitadas e que ficam estudando ao longo do tempo, né? Para conseguir achar brechas
de forma que consiga entrar Verdade. nos grandes sistemas. Então, assim, tem pessoas que acabam ganhando muito dinheiro com isso. O Google mesmo faz concursos de tempos em que você, achando vulnerabilidades nos sites deles e tal, eles pagam uma boa grana para você. Então, assim, isso virou uma profissão, né? E assim, é instigante também você conseguir... muito legal, né? Então, você conseguir chegar num ponto onde você fala assim, ninguém pensou nisso aqui. Então eu consigo acessar e ganhar controle em cima de uma máquina que não é minha. Mas de qualquer jeito, né? Tem formas legais de fazer isso e formas ilegais. Então a gente mais uma vez é uma ferramenta que você usa para bater na cabeça de alguém ou para fazer um benefício. Exatamente. E como tudo na tecnologia, né? Então, assim, a própria definição de tecnologia, né? A gente não pode falar que a tecnologia vem para ajudar as pessoas, porque a gente tem bombas altamente tecnológicas que caem. Então, assim... Como tudo, assim, você tem uma ferramenta que acaba ajudando pro bem ou pro mal. E olha que doido, né, cara? Eu falo muito na Vox sobre armas de persuasão, porque você consegue realmente persuadir as pessoas se tem uma boa comunicação. Se você tem uma boa comunicação, você pode persuadi-las para o bem ou manipulá-las também, se você não souber utilizar. E a tecnologia é o mesmo aspecto, porque hoje a gente tem sites clandestinos, a própria Deep Web, que é algo que vai acontecer, muitas coisas que são crimes, inclusive. É saber utilizar, ter até essa consciência de que você tem um poder nas mãos, utilize esse poder para o benefício das pessoas, né, cara? Com certeza. E no caso até da Deep Web, que eu queria comentar aqui, é uma outra coisa que você pode usar pelo bem e pelo mal. A gente tem uma forma, um passado, assim, para as pessoas, que isso é mal, a Deep Web. Eu tenho isso, eu tenho até preconceito. Eu nem sabia se eu podia falar falar Deep Web aqui. Eu incentivo que vocês entrem na Deep Web, porque, assim, o que acaba acontecendo ali é que as coisas não são traqueáveis. Você não sabe quem que realmente criou aquele conteúdo. Então, as pessoas acabam se escondendo atrás disso. O que é Deep Web? Só pra gente nivelar o conhecimento de todo mundo. Deep Web é uma parte da internet onde o Google não acessa. Então, assim, você precisa de um código para entrar no site. E só se alguma pessoa passar esse código para você que você consegue acessar esse site. Então, assim, ela é totalmente criptografada. Então, só as pessoas que realmente podem conseguem acessar. É muito mais seguro, então. Ela é muito mais segura. Tem uma moeda própria também. Então, a questão de Bitcoin e tal, que já saiu, na verdade, da Deep Web, né? Também era uma ferramenta que ela acabava utilizando dentro da Deep Web, porque também não é rastreável, né? Mas que já não é usado mais na Deep Web, porque você já popularizou, você consegue utilizar fora disso. Mas, de novo, né? Talvez aqui não seja nem a tecnologia em si, é o escudo que isso traz para as pessoas fazerem o que elas não fariam na frente dos outros, sabe? Entendi. É o ser humano que é a grande questão, né? Ele pode agir de diferentes formas. Exato. E a gente sabe que quando você não está sendo visto, a chance de você exercer o seu lado pior é maior do que quando você pode ser julgado. Então, o grande problema, talvez, da Deep Web é que, como não tem nenhum tipo de julgamento, as pessoas são muitas vezes muito piores do que seriam em público. É o que você faria no seu quarto escuro fechado ali, que ninguém pode ver, né? Que coisa. Caramba. Voltando para sua história. Você foi lá para a ciência da computação, decidiu fazer. Perfeito. E até então, curioso, uma pessoa com muito potencial em tecnologia, tinha os pré-requisitos necessários. Mas como é que foi a entrada nesse mundo? Você começou a faculdade e foi estagiar? Como é que foi? Não, foi bem difícil, na verdade, né? Na época que eu formei, foi 2008, a gente estava no meio de uma crise global. Global, do subprime, onde as empresas estavam encolhendo, estavam segurando. Então, eu fiquei um bom tempo, na verdade, depois de formados, sem trabalhar. Mas ainda assim, né, até visto pelo meu perfil, eu estava estudando, pegando tecnologias novas e tal, tudo mais. E aí, em um certo momento, eu tive oportunidades. Então, eu tive oportunidades tanto na CIT, que eu estou hoje, né? Dá uma visão para nós do que é a CIT, interrompendo o seu assunto, para fazer esse parênteses. O que é a CIT, que tamanho que é, como funciona? A CIT hoje, ela é uma empresa global, ela está no mundo inteiro, é uma empresa brasileira, mas que ela já está global, né? Ela tem escritórios ao longo do mundo, tem times ao longo do mundo, atende clientes ao longo do mundo. Quantos e hoje colaboradores? Tem 7 mil colaboradores, próximos dos 7 mil colaboradores, então tá bem grande. Quase a população da minha cidade. Quando eu entrei lá, a gente tinha por volta dos 600, 700 colaboradores, então era bem menor do que é hoje. E teve uma explosão aí de tecnologia nos últimos 12, 13 anos, né? Então, e o core dela, ela desenvolve mais o quê? Ela é focada em quê? O core dela é desenvolvimento de software mais processos, né? Então, assim, a gente chega nos clientes, que normalmente são clientes grandes, no nível de Itaú, Porto Seguro,
Os principais clientes hoje são... Os principais clientes hoje são Itaú, Porto Seguro, tem Johnson & Johnson, tem Coca-Cola, tem o próprio Google, a própria Microsoft, então tem vários que legal. desses clientes, assim, e até clientes de tecnologia mesmo que acabam chegando na gente, para a gente conseguir montar para eles um processo de desenvolvimento de software, um processo de entendimento do que é o problema que eles precisam, né? E depois aplicar isso em software. Então, assim, a gente tem as pessoas ali que entendem mais o problema, pessoas que gerem mais os times e pessoas que realmente colocam aquilo em código, colocam aquilo em software. Genial. Esse é o negócio da CIT. Esse é o negócio da CIT. E aí você, depois de algum tempo de formado, teve a oportunidade? Tive a oportunidade e entrei como programador, assim, como todo mundo lá, programador do júnior, para aprender lá. E é aí que eu falo, né, que a faculdade ensina bastante coisa, mas muita coisa você vai acabar aprendendo no dia a dia. Então ali eu aprendi muita coisa. Foi uma segunda faculdade para mim, foi um segundo ponto onde eu acabei aprendendo bastante. E comecei como programador. Então, de 2010 que eu entrei ali, então passei 2009, na verdade, sem trabalhar. 2010 eu entrei e fiquei até 2013 trabalhando de programador. Programador Java, então quem tem mais entendimento aí de tecnologia já vai conseguir ligar as coisas, que é uma coisa um pouco mais burocrática do que a gente tem hoje. A gente tem mais tecnologias que conseguem ser mais ágeis e a gente consegue fazer mais coisas. De 2013 até 2016, eu fui Scrum Master, que a gente chama, né? Que é o líder do Scrum, onde a gente consegue lidar ali com o time, lidar com o requisito que está chegando e negociar o que vai ser feito, quando vai ser feito. Então, até 2016, eu estive nesse papel, onde eu senti já um pouco de dificuldade com relação à comunicação em si. Isso que eu ia falar. Eu sempre fui um pouco mais introspectivo. E nesse momento, assim, por mais que com o time eu conseguisse ter um pouco mais de familiaridade, porque eu tinha contato com eles diariamente, quando envolvia cliente eu já tinha um pouco mais de dificuldade. Então ali eu já comecei a perceber que eu acho que eu vou precisar de alguma coisa. Mas foi evoluindo ao longo do tempo. A partir de 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar aí diretamente num dos grandes bancos aqui do Brasil, não vou falar o nome, mas dos grandes bancos aqui do Brasil, onde a gente tinha um produto específico ali digital, que era um aplicativo móvel mesmo, para clientes. E eu comecei a perceber... A gente está falando entre os 3 maiores bancos da América Latina. Sim, com certeza, com certeza. Que legal. E a gente começou a ter possibilidade, né, de entender o que o cliente estava fazendo dentro daquele aplicativo e tentar fazer já propostas de melhorias. Então, assim, no papel de Scrum Master, eu recebia alguma coisa de alguém falando, faça isso. Já num papel de gerente de produto, eu preciso entender o que o cliente está fazendo para tentar ter ideias para melhorar aquilo para o cliente e para a empresa. Então, assim, eu tenho que fazer esse jogo aí. Você detecta e altera, né? Detecto e altero isso ao longo do tempo. E eu comecei a aprender isso lá em 2017. Então, em 2017, eu tinha um contato um pouco maior já com o cliente final desse banco e tinha um contato maior com a diretoria também. Então, a gente começou a ter um pouco mais de evolução com relação a essa parte de comunicação. Mas ainda assim, em alguns momentos eu acabava tendo que fazer uma apresentação para o CEO da empresa, por exemplo, dessas grandes empresas, de pessoas que têm milhões e milhões na conta ali, que estão te julgando para ver se esses milhões ele vai colocar em você para você trabalhar ou não. E eu sentia que naqueles... E ali não adiantava ser o melhor programador do universo, precisava ser um excelente comunicador. Com certeza. Você poderia fazer muito bem aquilo que você estava fazendo, mas se você não conseguisse explicar aquilo muito bem, você não conseguia aquele budget, aquele espaço para você conseguir trabalhar e demonstrar mais coisas, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisaria, sim, da Vox. Isso eu estava em Campinas ainda, né? Porque a empresa que eu trabalho é em Campinas. E começada a pandemia, começou todo mundo home office, né? Então, todo mundo trabalhando de casa. E eu conhecia esses 10 anos a Vox. que antecederam, então, você trabalhava presencialmente? Trabalhava presencialmente, indo todos os dias para o escritório e muitos dos dias indo para o cliente também, estando de cara a cara com esse cliente, e muitas das vezes, tipo, dando aquelas travadinhas, assim, na hora de falar e explicar uma coisa que é mais difícil, né? E aí, assim, eu acabei tendo que procurar como me desenvolver, e foi aí que em 2020, 2021 ali, eu entendi que a Vox poderia me ajudar. Pô, que legal. E como é que você vê hoje o mercado de tecnologia? A gente ouvia muito até pouco tempo atrás, e hoje tem ouvido menos, por isso que eu quero te perguntar.
existem não sei quantas, 300 mil vagas abertas na tecnologia que ninguém consegue preencher. É um mercado a ser explorado. Os salários são todos acima de 10 mil reais. E existe, eu quero saber o que é folclore, o que era a bolha da pandemia que já foi superada. Dá uma ideia geral para nós de como é que está o mercado? Claro, o mercado de tecnologia ele sempre foi e sempre vai ser dessa forma, onde você tem muitas vagas e muitas pessoas procurando também, porque ele é altamente especializado. Então você vai precisar de muitas pessoas de tecnologias específicas que talvez muita gente vai demorar alguns anos para poder estudar, para conseguir entender aquilo. E até que essas pessoas talvez estudem aquilo já não serve mais, já foi superado por outra tecnologia. Então, assim, isso é uma característica normal do mercado de tecnologia. Sempre vai ter vaga, mas sempre vai ter pessoas que não se enquadram nessas vagas. Com certeza. Então, tem pessoas, por exemplo, hoje que acabam trabalhando com tecnologias mais antigas, que acabam não tendo vagas hoje mais, ou até tecnologias mais antigas que não se tem profissionais hoje e que o mercado precisa de alguma forma para alguma coisa mais específica. Então, assim, quando você fala de mercado de tecnologia, ele é amplo demais. Então, você deveria olhar mais para mercado de tecnologia específica, programador Java, programador... E quais são, então, as carreiras que você vê como mais promissoras aí nos próximos tempos? Carreiras mais promissoras nos próximos tempos, com certeza, será análise de dados. Tá. E essa parte de entendimento do negócio para se aplicar tecnologia, né? Então, mais do que a tecnologia é o relacionamento. É o relacionamento, com certeza. E mesmo essas pessoas que são de dados, né? Essa análise de dados, ele tem que saber contar essa história depois. Porque é uma técnica extremamente complexa, né? E que se você não conseguir comprovar para a pessoa que está te pedindo que aquilo tem algum embasamento... Essa não vai adiantar o seu trabalho, né? Porque você vai acabar não conseguindo comunicar ali aquela definição que você chegou. E a pessoa que está assistindo a gente, ela quer fazer análise de dados. Por onde ela começa? A gente está falando de BI, é isso? Não necessariamente o BI é uma parte dessa análise de dados. Tá. É pegar um dado que já existe ali e demonstrar de alguma forma. Mas eu acho que a análise de dados ela é um pouco mais ampla do que isso. Então, você tem cientista de dados ali, por exemplo, que são pessoas mais capacitadas, por exemplo, em questões matemáticas, que acabam chegando em alguns resultados a partir de dados que não estão tão claros. O BI, ele mais demonstra os dados que já estão ali. Então, Perfeito. ele agrupa aquilo tudo de forma que seja mais inteligível. Então, assim, eu diria mais na questão de dados como um todo. Então, assim, tente entender ali mais geral o que é essa questão de dados e onde que você se aplica melhor. Assim, é importante ter um conhecimento geral de tudo, por mais que você não vai aplicar aquilo no dia a dia, mas você saber em como e aquilo se encaixa. E entender o negócio, né, para poder ter a sacada ali. Por exemplo, Exato. A gente pode pensar em um exemplo de um restaurante, um aplicativo de restaurante. Me corrija se eu estiver errado, mas esse analista de dados, ele vai olhar para todo o perfil de cliente ideal e para entender aonde que tem mais probabilidade, talvez para direcionar o orçamento de marketing e falar, olha, a gente conseguiu perceber aqui que quando a mulher vem acompanhada do filho, ela gasta 30% mais e que as pessoas só compram sobremesa quando elas pedem antes esse produto aqui. Então, toda vez que você vender esse produto, lembra de oferecer essa sobremesa que é a que mais combina. Essas sacadas é a função do analista de dados, que olha para uma massa, uma planilha grande, e ele vai organizando aqueles dados. Ele tem que ter muita sacada, não só inteligência matemática, mas visão de negócio, certo? É isso. Assim, ele tem que conseguir linkar coisas, né, do mundo onde ele está vendo ali dados e números para o mundo real, onde isso se aplica e gere algum impacto, né? Então, ele tem que ter esse conhecimento de negócio também. E é muito, aproveitando isso, é muito que a gente fala da própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito se fala que hoje em dia o produto mais valioso são os dados. E muitas empresas ainda nem estão se atentando a isso. É fato que também não vejo uma fiscalização que consiga controlar isso, pelo menos por enquanto não enxergo isso. Mas os dados, eles vão ser o grande manjar aí para os próximos anos, de repente. Sim, é o que dizem que dados é o novo petróleo, né? Novo petróleo. E você entendendo a necessidade de consumo do seu consumidor, você vai conseguir vender muito mais. Isso não você tem tem algum case lá na empresa que você possa comentar que tem relação com isso, com uma percepção de vocês lá? Com certeza. A gente tem alguns dados assim da empresa que eu estou atuando atualmente, né, que é mais no ramo de fitness, da maior academia da América Latina. A gente tem alguns dados que são relacionados ao consumo da academia em si. Então, a gente sabe que em alguns momentos do ano as pessoas acabam comprando mais
planos de academia, em certos momentos eles acabam cancelando esses planos de academia. E a gente sabe também que em certos dias da semana as pessoas vão mais, em outros certos dias vão menos. Essas são coisas mais genéricas, assim, que eu acho que quase todo mundo consegue ver, consegue pensar que isso acontece, mas a gente consegue ver isso acontecendo. A gente consegue entender e a gente consegue começar a ter ações em cima disso. Construindo estratégias para ir corrigindo isso. Para ir corrigindo com previsibilidade, isso. né? Também. Exato. E a gente consegue saber com uma semana de antecedência e até com redes neurais, coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, de que aquela pessoa tem pretensão de cancelar e o que a gente pode oferecer, o que a gente pode fazer para ela não cancelar, ou até mesmo, a gente já percebeu também, outra coisa que é interessante falar, né? Que pessoas que têm um pouco mais de recorrência nos primeiros 45 dias na academia, eles tendem a ficar mais depois indo na academia, né? Tendo um hábito mais saudável, que é o tempo de hábito, né? Ajuda a decidir se vai dar um benefício extra ou não. Fala, olha, Exatamente. você deve ter um termômetro lá que fala, a probabilidade dessa pessoa cancelar nos próximos 15 dias é de 70%. Exato. E aí você fala, pô, manda um ticket para ela, manda um presente. E aí você... por inteligência. Fisga ela de volta, né? Ou até coisas até anteriormente que a gente tem feito, né? Assim, se a gente vê que a pessoa falhou 2, 3 semanas e não foi na academia, a gente já começa a ter alguns incentivos para ela, ó. É interessante você manter os seus hábitos na academia para manter uma vida saudável. Talvez a gente nem chegue nesse momento onde tem um incentivo financeiro ali. A gente tem um incentivo mesmo de saúde, outras coisas social, que também interessam. E quando a gente fala da maior rede de academia do mundo, uma ação agora. Pontual para centenas de milhares de clientes, ela deve retornar milhões. Com certeza retorna. E assim, como é um gasto recorrente, 1 mês, 2 meses que você mantém essas pessoas utilizando a academia, com certeza são milhões. E o lance principal, porque aí a gente justifica o porquê que a analista de dados tem sido a profissão do futuro. Dizem que vai ser em primeiro lugar. Com certeza. Porque o grande diferencial é você conseguir ter uma organização, né, Wesley? Porque você imagina, tá entrando ali, não sei quantas pessoas, vamos falar num âmbito local aqui, que entrem numa academia de porte médio em Poços de Caldas, entrar ali 200, 300 pessoas, é um número ok? Ok. Beleza, 200, 300 pessoas que entrem. São pessoas que podem ser recorrentes ou não. São pessoas que você vai ter que ter um controle para saber que é probabilidade, é hipotético. E se você consegue realmente fazer uma análise que tenha um resultado, igual eu falo, Datafolha, erros 5 para mais, 5 para menos, você consegue prever inúmeras catástrofes. Você sabe até se em dezembro desse ano a minha empresa vai estar saudável ou não. Você estando ali em maio, né, cara? Sim. Só que não é tão simples quanto parece, né, no fim das contas. Com Muito certeza. legal. Acho que esse analista de dados sempre foi importante. É o cara que antes, eu imagino, antes de existir a planilha e a tecnologia, já era uma pessoa que batia o olho e falava, olha, dezembro, vamos fazer uma ação diferente, porque todo dezembro dá zebra aqui nessa empresa. E essa sacada, quando ela combina com as tecnologias que foram criadas, ela te permite ter muito mais assertividade. Exato. E é o que tem acontecido nos últimos anos, né? Então a gente tem tido ferramentas mais prontas para fazer isso. Então, assim, já tem uma série de bibliotecas que o Facebook, o Google e a própria OpenAI agora, né, acaba lançando e que permite que as pessoas utilizem esse tipo de ferramenta que antes era só os nerds dos nerds lá de dentro dos escritórios deles A que conseguiam caverna mexer, dentro da caverna que conseguiam mexer. Hoje em dia a gente tem uma abstração maior de código que programadores mais normais, digamos, muito entre aspas, aqui conseguem utilizar também. Que legal. Me deixa, acho que antes de entrar no tema da IA, que é um tema muito importante que todos nós queremos ouvir, uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante também para quem é do segmento mais tradicional, o modelo de trabalho do ambiente de tecnologia é uma coisa muito inovadora para quem tem uma loja, para quem está no dia a dia. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como é que funciona, como é que é a gestão, como é que os times... Até a rotina, né? Os papéis são muito bem definidos, então seria interessante entender para que as pessoas que assistem comparem com a realidade delas ali. Sim, sim. Na tecnologia, normalmente, a gente acaba utilizando times autorresolvíveis, que a gente chama, né? São times que conseguem tratar de dados, são times que conseguem tratar ali da parte de web, por exemplo, né? De construir um site, construir um mobile. Então, tudo que envolve skills para serem resolvidas de um problema de negócio específico deveria estar dentro daquele time. E esse time normalmente é gerido por uma pessoa que tem pouco desse time de conhecimento. squad lá também? A gente chama de squads. Ok. E que a gente fala que deveria ser o menor possível, né? Deveria ser um time de 2 pizzas, que a gente fala, né? Jeff Se a gente Bezos. tiver que levar essa galera para comer, que 2 pizzas tem que dar, porque quanto maior o time, acaba sendo maior a comunicação, né? Mas hoje em dia, eu acho que a gente tem tivemos, né, um grande desafio no começo da pandemia,
de fazer essa gestão desse time remoto, né? Cada um num ponto do mundo, assim, às vezes, né? Então, eu já trabalhei com alguns times que, por exemplo, tinham pessoas na China. Então, assim, é um pouco mais desafiador, mas é possível porque essas pessoas também já estavam nesse contexto de tecnologia, elas já entendem um pouco melhor. Né? Legal, já é um pessoal que já está antenado. Sim. Mas quais são as atribuições, então, para que esse time seja autorresolvível? Precisa ter um cara que manja disso, daquilo? Que competências precisa ter ali? Isso. Então, assim, quando a gente vai começar um time, a gente entende pelo contexto de negócio aquilo que vai ser necessário. Então, o cliente está com um problema ali no aplicativo móvel dele e no site, no contexto de cliente final. Então, a gente pega e traz algumas pessoas nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, a gente incentiva que não crie silos, que a gente chama, né? Que a gente não tenha pessoas que só resolvam um ponto e que se ela vê que o outro problema tá pegando ali, ela deixa quieto. Então, assim, são pessoas um pouco mais proativas, versáteis, que consigam navegar nesses pontos, por mais que não sejam a especialidade delas, assim. Tá. Então, e aí a gente tem as pessoas que também fazem a gestão desses times e fazem com que essas pessoas se conversem e cheguem no resultado. Por exemplo, você é gerente de produto. Sou gerente de produto. A sua função ali é fazer o relacionamento com o cliente, como é que funciona? E montar o time? Isso, eu faço o relacionamento com o cliente, faço esse primeiro contato com o cliente, entendo o que vai ser necessário para se desenvolver, né, para resolver esse problema do cliente, e depois eu mantenho o time na linha do que a gente quer entregar para o cliente, né? Então, assim, vou descobrindo coisas que esse negócio precisa e vou trazendo pontos para que o time resolva, né? Então, eu vou fazendo esse relacionamento com o cliente e com o time. Eu faço essa interface. E é legal porque empresas de tecnologia também têm uma cultura dentro da empresa que é muito interessante, né, Gustavo? Sim. No aspecto de você realmente vestir a camisa, de você realmente buscar ajudar. Acabou esse negócio de, não, eu sou responsável igual produção, né? Tempos modernos, né? Não, eu só viro aqui a porquinha e o outro passa e faz outra coisa. Então, hoje tem essa versatilidade, ela é muito pedida, ela é quase que um pré-requisito para você estar ali. E essa cultura acaba se tornando uma forma que a pessoa goste de estar ali também, né? Sim. A tecnologia, as pessoas às vezes pensam, é tudo a molecada que trabalha lá e tal. Mas talvez até tenha molecada, mas pessoas engajadas devido a essa cultura também, né? Sim, com certeza. E as empresas trazem um pouco disso também, de ser um ambiente ali onde as pessoas querem estar, né? É agradável. É agradável. Então, assim, muitas das empresas, e a empresa que eu trabalho também tem um ambiente desse, né? De, você ter ali os snacks para você poder pegar, o café. Tem mesa de sinuca, tem mesa de pebolim, tem o videogame. Só que, obviamente, você tem o seu resultado para você entregar no final do dia. É isso que eu ia perguntar. A gente não se aproximou o suficiente de uma empresa de tecnologia, porque a gente vê e fala, posso jogar sinuca à vontade? Como é que é isso aí? Não, assim, obviamente que ninguém vai estar controlando, assim, a gente tem, pelo menos na empresa onde eu trabalho, a gente tem a cultura de acreditar nas pessoas. Então, a gente acredita que aquela pessoa vai entregar um resultado interessante e a gente não fica controlando muito o tempo dela, né? Então, cara, você precisa ter esse desafio pronto no final do dia. Se o cara vai lá, joga meia hora de sinuca, 2 horas de sinuca e no final do dia ele tem aquele resultado pronto, tá ok pra gente. Tá ok pra gente. E tá ok. Só que assim, ao mesmo tempo, os desafios vão sendo cada vez maiores na carreira dessa pessoa. E essa é uma ótica interessante que contrasta com a ótica do empresário tradicional. Porque uma empresa tradicional, ela quer o quê? Esforço. Sim. Poxa, você é pago para trabalhar 8,8 horas, que dá 44 por semana. Você tem que trabalhar o máximo disso. Pô, você tá indo no banheiro de novo? Como assim? Nem toda empresa é assim, mas algumas tendem a ser. E aí, a ótica da empresa de tecnologia é resultado. Exato. Porque a empresa ela não depende do seu esforço para poder ganhar mais, ela depende do seu resultado. Então, a gente vê pessoas muitíssimo esforçadas em empresas tradicionais, mas com pouquíssimo resultado. Sim. Então, não é a quantidade de tempo que você usa para fazer alguma coisa, e sim a qualidade que esse tempo tem. Exatamente. E assim, o quanto isso está ajudando o cliente no final. Você pode fazer uma tecnologia excelente lá, mas que não resolve problema nenhum, entendeu? Não é efetivo. Não é efetivo. Então, o mais importante ali é o impacto que você está gerando. O impacto que você está gerando para o cliente final da empresa, para o nosso cliente, que muitas das vezes essas grandes empresas, e para a própria CIT nesse caso, né? E também envolve muito processo criativo, né? Porque existem muitos programadores ali. Eu até li recentemente um artigo para pessoas que fazem programação de HTML, né? Que aparece aqueles numerozinhos e tal. Depende. Vamos pôr um que aparece os números. HTML, sabe também. Matrix, que aparece aqueles números assim? Faz programação de Matrix. Aí eu tinha lido
que há um incentivo para programadores que eles façam programação, 1 hora de programação para 5 olhando para um ponto fixo. Eu falei, como assim olhando para um ponto fixo? Aí literalmente o cara tá aqui escrevendo e tal, ele para 1 hora e ele fica olhando para algum lugar, que seja o céu, que seja uma parede, para que não embaralhe a vista dele, para que o cérebro dele dê uma relaxada para ele voltar lá. Então, alguns vão ter processo criativo, outros uma recuperação cerebral ali também, né, Gustavo? Esse ponto de olhar para o ponto fixo eu não tinha visto ainda, mas assim, a gente incentiva também as pessoas a terem essa hora de relaxamento, que é onde vem as melhores ideias. Legal. Então, assim, esses pontos, assim, quando você está com um problema muito grande, de lógica, normalmente, você vai lá dar uma relaxada na hora que você volta, cara, normalmente você vem com aquela ideia. E deixa eu te perguntar, então você chega no ponto de falar, cara, você tem que ficar mais à toa um pouco, pô, você tá trabalhando. É o ócio criativo, A função do gerente, cara, tô vendo aqui faz 1 semana você não joga uma sinuca, como é que a gente vai conseguir produzir assim? Você precisa distrair. Vai jogar um fifinha ali. E é aquilo que a gente falou também, essa parte envolve relacionamento. Então, assim, você acaba trocando ideias com outras pessoas sobre o problema que você tá ali naquela hora que você tá jogando sinuca e você acaba resolvendo melhor. Muito interessante seria. Eu falo, cara, a gente precisa conversar, precisa dar um feedback. Eu tô percebendo que você tá trabalhando muito, cara. Você precisa. Pô, essa mesa de sinuca a gente não tá. Ela tá aqui, o teio da aranha. Acho que não é. Mas é engraçado também, né? Porque a gente começa. Se as pessoas que começam a ficar muito focadas, elas começam a entrar em burnout. E aí as soluções mais criativas, as soluções mais fáceis, mais simples e que resolvem o problema acabam não saindo. Você acaba indo sempre para soluções mais complexas. E às vezes você precisa, eu tô brincando aqui, mas você precisa estimular a pessoa a, olha, você tá olhando muito pro problema. E tem uma frase do Einstein que é difícil resolver um problema na mesma mentalidade em que ele foi criado. Exato. Então tira o foco, se distraia, brinca, bate um papo, e aí quando você voltar você vai estar mais leve, o cérebro vai estar arrefecido e a chance de resolver é maior. Com certeza. E vai ser o objetivo. Além do burnout, que é o mais famoso, tem a FOMO também, que é a Fear of Missing Out, Sim. que na área da tecnologia acontece muito. A pessoa, às vezes, ela tá o tempo inteiro achando que ela esqueceu alguma coisa, e simplente ela precisa, às vezes, jogar uma sinuca. Isso é interessante. Tem uma mesinha de sinuca aqui, tá? Exatamente. Nós temos aqui do lado. Aluno da Vox pode jogar. Pode, boa. Gustavo, muito legal. Eu acho que tem tanta coisa interessante para ser falada desse universo. E a gente precisaria de muito tempo para poder conversar sobre tudo. Mas uma coisa que existe muita expectativa e que nem todo mundo entende, eu confesso, eu não entendo em detalhes como funciona e para onde pode ir, mas o que é o ChatGPT e essas outras derivações que surgiram recentemente que causaram um rebuliço no mercado. As pessoas vão ficar sem emprego porque o ChatGPT existiu? O que vai mudar na vida delas? Os robôs vão dominar o mundo? A pergunta é essa. Isso. Eu já penso no filme finalmente o Sylvester Stallone vai vir... Não. Bom, gente, assim, a tecnologia de inteligência artificial já é um negócio antigo, como eu falei antes, né? Mas que tem tido um ponto de inflexão nos últimos anos aí, né? Onde a gente conseguiu juntar muita coisa que as pessoas pensaram no passado para um objetivo específico. E isso é o ChatGPT. O ChatGPT não é uma tecnologia completamente nova. Ela é uma junção de várias tecnologias. O paper que eu sei que deu essa ideia para a OpenAI começar a fazer isso é de 2017. Então, assim, por mais que ele não seja muito antigo, ele também não é muito novo. E é um paper do Google, inclusive, né? Que está sofrendo um pouco com essa disrupção agora. Mas é uma tecnologia que promete mudar muita coisa. E aí, como eu falei, né? Escolas. Você ter um professor ao tempo que você quiser, que te explica de forma que você entenda no seu bolso o tempo inteiro, é uma coisa que tende a mudar muito para a escola. Pessoas que trabalham com jornalismo aí diretamente pro Galo, geração de texto de boa qualidade não é um problema mais. Então, assim, da forma redatores e tal. Redatores talvez não façam muito sentido, mas trabalhos mais criativos no sentido de criação mesmo de uma coisa que não existe, dificilmente um ChatGPT vai conseguir fazer. Ele mais combina coisas que já existem. Exatamente. O ChatGPT ele não é uma inteligência hoje. Ele é uma junção de palavras. Ele calcula qual que deveria ser a próxima palavra que deveria ser escrita. E ele um bancão de dados. Ele é um banco de dados gigantesco que ele vai unindo. Se eu falei aqui para você, bom dia, ele pode colocar na frente o que ele quiser. Se você colocar assim, fale bom dia pro Wesley, ele vai falar bom dia, Wesley. Ou ele vai tecer alguma coisa em cima daquilo. Então ele prevê as próximas
palavras que normalmente o ser humano utiliza. Ele deve meio que mapear o que uma pessoa normal faria e ele provavelmente reproduz algo parecido com aquilo. Exato. E assim, é tudo baseado em coisas que já foram no passado. Então assim, uma pessoa fez aquilo, documentou aquilo e colocou na internet. O ChatGPT vai lá, absorve essa informação e fala assim, se alguém fizer a mesma coisa, a gente tem um exemplo aqui de como foi feito e como que foi explicado isso para eles. E aí a grande vantagem é a velocidade. Um ser humano também chegaria nesse resultado, mas levaria minutos, horas, talvez dias, e ele faz em segundos. Exato. E assim como programação. Programação também é uma área que está sendo disruptada com o ChatGPT. Então assim, se você vai lá e fala para ele, faça uma... Obviamente, você vai ter que entender o que ele está escrevendo ali, né? Mas faça uma classe de Java, por exemplo, que eu tenho mais contexto, né? Que faça o Wesley beber água, por exemplo, ele consegue fazer. Ele te dá um código muito plausível ali de que aquilo... Vai fazer um desenho ali mostrando tudo isso. Ele vai fazer o código-fonte mesmo. Uau. O código-fonte que você consegue pegar esse código, copiar, colar e executar, ele vai funcionar. Muito tem se falado que sim, pode acontecer, até no jornalismo que nós citamos, que vai cada vez mais ter menos profissionais que vão ter que escrever texto e tudo, mas ainda é colocado em xeque a credibilidade e assertividade da ferramenta. Já estamos aí com várias atualizações, né? Já está na quarta, parece. Foi na quarta. Quarta GPT-4, atualização GPT-4. Porque são atualizações que são feitas porque vão achar vários erros. Será que vai chegar num momento que não tem erro mesmo, cara? Eu acho difícil, mas ao mesmo tempo você consegue corrigir esses erros, você dando um contexto para ela. Então você consegue falar assim para ela, ó, escreva a matéria X baseado nesse contexto. E aí você elimina esse tipo de erro. E aí eu até ouvi falar que essa passa a ser uma profissão muito relevante para o futuro. Com certeza. A pessoa que sabe fazer operador a pergunta de GPT. certa. A pessoa que sabe perguntar, porque quando as pessoas não têm criatividade na pergunta, ele provavelmente não vai ter criatividade na resposta. Então, conseguir perguntar de modo a cercar os erros dele, fazer a pergunta certa, faz com que ele acerte mais, não é isso? É isso. Tem uma profissão que dizemos que é o programador do futuro, que a gente tem chamado de engenharia de prompt, que é as pessoas que conseguem escrever de forma que a tecnologia consiga responder aquilo que a gente quer. Então tem uma série de técnicas para perguntar. Para perguntar. A própria OpenAI, que é a dona, soltou um curso ali, gratuito, tem na internet, inclusive, quem quiser procurar aí. Vamos deixar o link aqui, viu, pessoal? Bem Podemos pegar o link depois. Onde as pessoas aprendem aquilo que é importante informar para a tecnologia para que ela responda aquilo que a gente quer. Então, se você ser mais específico, você dar um contexto, então isso vai ajudar a tecnologia a chegar numa resposta mais próxima do que você quer. E essa profissão tende a ser remunerada. Já se tem, falando aí, não no Brasil, acho que não tem muito se falando ainda, mas no mundo já tem profissões aí de $350 mil ano para pessoas que fazem muito bem isso. E você pode passar o site. Se eu fizer o curso, eu posso se inscrever. Mas, cara, uma pergunta que talvez vai gerar até polêmica. O ChatGPT vai tornar o ser humano mais burro, na tua opinião? Eu acredito que, assim, ele vai potencializar as coisas, como sempre na tecnologia. Então, se a pessoa, ela tende a ser... não burra, né? É forte, né? Burra é forte demais. Mas a pessoa tende a se acomodar, ela vai se acomodar cada vez mais. Se a pessoa ela tem curiosidade, ela tem necessidade de entender mais, ela vai ter por onde entender mais. E ela vai aumentar muito a produtividade das pessoas. Então, onde você tem um time de especialistas ali para fazer alguma coisa, talvez você só tenha uma pessoa para revisar aquilo que ele está fazendo. Legal. Gustavo, hoje você trabalha para as maiores empresas do país. Os clientes são clientes multinacionais ou nacionais gigantescos. Sim. Como é que a gente traduz para uma empresa pequena, pensando na nossa realidade local, empresa de 3, 4 funcionários, que benefícios ela tende a ter da tecnologia, o que ela consegue acessar de tudo isso, principalmente do ChatGPT. Como é que uma pessoa normal usa o ChatGPT para o negócio dela? Quais são as vantagens? Queria que você desse algumas dicas nesse sentido, sabe? Com certeza, com certeza. Para empresas menores, assim, eu olho diretamente a Vox aqui, né? Você consegue dar um contexto e conseguir responder a alunos de acordo com o que eles querem e mais especificamente com o que eles querem, assim. Então, você criar um contexto onde é aplicável num ChatGPT, por exemplo, você consegue depois adaptar esse conteúdo para o que o aluno está querendo, né? Então, você consegue fazer um conteúdo padrão virar um conteúdo personalizado. Então, de acordo com o que o cara está perguntando ali, ele vai bater numa base de dados e construir uma resposta que seja aplicável para aquele aluno. Legal. Então, empresas menores assim no setor de educação, eu vejo muito isso.
Empresas mais no setor de, sei lá, vendas, varejo, por exemplo, assim. Eu vejo muito nos sistemas de administração. Então, assim, você quer, por exemplo, ver essa parte de dados, se no caso de uma ótica, por exemplo, né? Se o cliente que leva um óculos Ray-Ban vai comprar um outro óculos que não seja, você consegue fazer isso muito mais rapidamente, talvez sem muita assessoria de uma pessoa de dados. Então, assim, e o ChatGPT, ele tá muito no início, tá? Então, vem vindo muita coisa por aí, inclusive eles estão colocando agora plugins, que são ferramentas que você consegue adicionar ao ChatGPT e que você consegue levar dados seus, arquivos e tal, tudo mais. Já dá para fazer, por exemplo, a parte de marketing digital. Com certeza. Já consegue falar, olha, faça uma imagem para promover o podcast Gestão que Fala nas redes sociais. Alguma coisa assim e ele me entregaria? Ele vai te entregar um texto. Hoje o ChatGPT é só para texto, mas a gente tem outras ferramentas, tipo Midjourney, Blue Willow, que acabam fazendo essa parte de imagem. E eles usam a mesma tecnologia, mas hoje o ChatGPT ele não é multimodal. Ele é texto. Ele é texto. Mas sim, você consegue fazer mais rapidamente. Imagina que maravilha. Cara, faça os stories do dia de hoje, eu adoraria. Mas eu observo o ChatGPT... Porque assim, ó, se a gente for pensar até politicamente agora. Certo. Você falou para mim que desde a década de 70 já tinha inteligência artificial, então atravessamos aí 50 anos para chegar numa ferramenta que fosse extremamente disruptiva, que fosse algo impressionante, eu diria. E pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, eu acredito que isso aqui já estava pronto, só tava aquela coisa, pô, solta, não solta, vai ser bom, não vai, pum, quando vê, soltou. Quando vê, saiu, pô, agora já está no ar, vamos fazer acontecer. Aí eu volto na época que nós tínhamos, por exemplo, um bate-papo UOL, que era só texto, um MSN, que era só texto para você conversar. Quando vê, foi evoluindo, foi muito rápido, até um ponto que já tinha chamada de vídeo, já tinha outras redes sociais. Então, eu imagino que eles respeitam até esse processo. Pô, vamos primeiro com texto, em breve a gente vai para imagem, em breve a gente vai para vídeo. E por que eu fiz todo esse contexto? Porque há um grande risco com isso das chamadas fake news. Porque até que ponto nós vamos estar no real, até que ponto nós estaremos no virtual? Até que ponto uma foto é minha, até que ponto uma foto foi criada por uma inteligência artificial, um vídeo. Isso já está sendo uma realidade, mas o pessoal está usando mais como fazer uma fotinha bonitinha, não sei o quê, eu de Homem de Ferro e tal. Sim. Então, isso já tem hoje. Mas isso é muito mais delicado do que a gente imagina e, portanto... Eu acredito que outra potência, se falando de empresas, seriam empresas de cibersegurança, que tendem a ter que se especializar ainda mais também, né, Gustavo? Sim, com certeza. E Galo, essa é a grande pergunta filosófica, talvez, da década, assim. Uhum. Até onde a gente deveria estar utilizando esse tipo de ferramenta? Até onde a gente vai conseguir manter a veracidade das coisas, visto que... Ou até onde a gente vai querer consumir conteúdo, visto que esse conteúdo é muito facilmente gerado, né? Uhum. A Amazon mesmo, de julho para cá, de janeiro para cá, teve um número de e-books aplicados para serem vendidos na Amazon quintuplicou, assim, tipo, multiplicou por 50. Porque você tem muito livro sendo gerado e sendo aplicado lá para ser vendido. Mas e esse conteúdo todo? Quem que vai ler? Quem que vai realmente consumir esse conteúdo e consumir esse conteúdo? Uhum. Por mais que às vezes seja fake, mas assim, é tão fácil você gerar um conteúdo hoje, talvez não faça sentido você consumir esse conteúdo, talvez faça sentido você pegar um resumo já, e a própria ChatGPT consegue te resumir muita coisa. Eu comparo isso, cara, eu percebo muito nitidamente, quando eu era mais novo, eu decorava muito número. Número de celular, acho que não só eu, todos nós sabia o número do pai, da mãe, do primo, do sobrinho. Na medida em que ficou mais fácil, eu decoro menos. Eu não sei se eu emburreci ou se nós emburrecemos, mas nós deixamos de tratar aquilo como relevante. Sim. Talvez agora, na mesma proporção em que o celular foi capaz de nos tirar a necessidade de salvar os números de cabeça, o ChatGPT e toda essa família de tecnologia nova faz com que todos os outros conteúdos também não precisem mais estar na nossa cabeça. E isso vai nos deixar preguiçosos a ponto de a gente não aprender mais, porque não precisa aprender. Por isso que eu acho que a gente vai ficar bom. Ou vai liberar para você aprender outras coisas. Ou você vai ter mais tempo. Ou você vai liberar para aprender outras coisas. Assim. Faz sentido. E assim, até comentando o negócio que o Galo colocou ali, né? Essa tecnologia não é nova, como eu falei, ela é uma junção de tecnologias, mas a gente teve um cara louco suficiente ali para jogar na mão das pessoas. Porque... Eu penso que foi meio isso, sabe? Exato. Então o Sam Altman, por exemplo, ele é o CEO da OpenAI, ele tem um certo receio do que o ChatGPT consegue fazer. Então, assim, eu vi algumas entrevistas dele e tal, tudo mais, e ele tem
muito receio do que isso vai aplicar na Onde sociedade. vai chegar, Só né? que ao mesmo tempo eu acredito que ele esteja certo, porque assim, se ele não publica isso vai estar restrito para algumas pessoas. E essas pessoas vão acabar ficando Fica mais injusto. poderosas do que o restante. Não, ele quer que todo mundo tenha acesso a isso e que todo mundo consiga de alguma forma utilizar e ter a mesma ponto de partida ali para conseguir. Será Teve que uma- na Deep Web já existia chat GPT antes disso? Cara, acredito que não. Assim, É. se você entrar até na Deep Web, você vai ver que os sites lá são bem rudimentares, assim, É, são bem basicão. São bem básicos e eles ali o mais importante talvez seja o conteúdo do que a tecnologia em si, assim. E é aquele ponto que a gente falou, né? São conteúdos que as pessoas não querem ver. Aham. Agora, a OpenAI, ela foi até, eu acho que o Elon Musk foi sócio dela lá no começo. Foi. Então, desde o começo, eles já estão claros o que eles queriam fazer. Só que eles chegaram no resultado mais rápido do que eles previam. Uhum. E aí eles decidiram já colocar isso pra fazer. E recentemente teve uma carta aberta, não, de algumas, do Elon Musk, entre outros grandes bilionários, falando para pausar a inteligência artificial para que o mundo se preparasse para usá-la. Você sabe como é que tá isso? Se de fato Cara, eu sei dessa história, mas não é algo possível mais. não segura, né? Não segura Não mais. volta. A gente já consegue utilizar isso de diversas formas, de diversos pontos. É óbvio que a OpenAI é a principal empresa que hoje está levando isso, mas você tem diversas outras empresas fazendo a mesma coisa Não e tem que jeito. vão mudar o mundo rapidamente. Assim, eu acredito que até 2025 o nosso mundo vai estar bem diferente do que é hoje em questão de profissões ou geração de conteúdo nesse sentido, mas que vai, que assim, você não consegue segurar mais. O que eu acho que é o mais legal disso tudo e me motiva, já falei isso pra você, Wesley, estando até falando da Vox aqui, porque cada vez mais o ser humano vai ter uma valorização de quão genuíno Exato. ele é. Porque uma informação que vem pelo seu celular, que vem na internet, que você vê na TV, que você vê numa reportagem, você vai sempre questionar. Você vai falar, pô, qual é a veracidade disso, se é genuíno ou não? E aí, se vier da sua boca, e se você souber falar bem, se você souber realmente convencer a pessoa que está de lá, não tem chat GPT. Você pode até ter decorado alguma coisa que ele te entregou, mas veio da essência humana ali. Não, né, eu tenho para mim, cara, que conforme a tecnologia vai avançando, as coisas que são chatas de fazer, a tecnologia faz. Uhum. E por isso, cada vez mais, a gente vai precisar de pessoas boas em pessoas. Exato. É o que a gente fala, assim, que profissões mais voltadas para o ser humano, ao entendimento das coisas, a entender o ser humano, tendem a ficar mais valorizadas. Mais fortes, né? Coisas que são mais monótonas, mesmo que sejam minimamente criativas ali, do sentido de, sei lá, de escrever alguma coisa. O atendimento. Atendimento, que precisam de uma cognição, mas não necessariamente de um negócio que se muda ao longo do tempo. Essas coisas, o chat GPT, as inteligências artificiais com certeza vão conseguir fazer. E aí o ser humano fica bom em fazer o que ele quer fazer, quando ele quiser fazer, Exato. que deveria ser a nossa vocação, né? Então eu não sou da opinião de que vai ser uma catástrofe. A gente tem que achar outro mecanismo, talvez o capitalismo perca o sentido, porque já não vai ter... A tecnologia deixa a gente muito produtivo e talvez a gente não tenha emprego para 7 bilhões de pessoas e aí a gente tem que ter outras alternativas para remunerar. Que a produtividade não vai ser mais um ponto, acho que vai ser a criatividade. Se você vê alguma coisa em algum lugar e replica, alterando um ponto ou não alterando em outro ponto e você ganha com isso, isso deve morrer. Mas se você faz alguma coisa que se cria do zero ou que você Tem muito precisa valor. se adaptar o tempo inteiro, isso dificilmente vai ser aplicado. Agora, uma outra pergunta aqui a respeito da inteligência artificial ainda. Vai soar até engraçada a pergunta, mas até que ponto nós podemos realmente chegar em filmes de ficção que nós já tivemos? Eu gosto muito do filme O Robô, Sim. que lá foi o que aconteceu isso. Os robôs simplesmente tinham uma inteligência A artificial. tal da singularidade vai chegar em algum momento? E eles simplesmente decidiram tomar decisões por essa inteligência artificial. Você acha que é possível isso acontecer? Ou é muito fictício, ou não dá para prever? O que você acha? Eu acho que assim, possível sempre é. Óbvio que a gente vai tomar os cuidados e a gente espera que as pessoas tomem os cuidados, os governos e tal, tomem os cuidados para limitar esse tipo de coisa, né? Assim como a gente tem a nossa ética, a gente conseguir colocar a ética dentro desses sistemas, né? Então, assim, uma vez que você iniciou um processo ali de rede neural, a não ser que você desligue isso da tomada antes que ela chegue a algum resultado, ela vai chegar no resultado. E você não consegue prever qual que vai ser esse resultado. Então, assim, é possível? É possível.
A gente vai ter que trabalhar para isso não acontecer? Vai ter que trabalhar para isso não acontecer. E aí eu espero que os governos, essas coisas, e até o Sam Altman fala um pouco disso, né? Espera que os governos façam essas regulamentações e eles mesmo, né, dentro da OpenAI, da Google, da Meta, que são as principais aí que tem feito questões de inteligência artificial, eles já levam um pouco de ética para dentro disso. Mas ética acaba sendo um pouco de cada região, de cada pessoa. Que é ético para um, que é volátil. Não é ético para o outro. Esse Exato. é complexo. E então, só para a gente se aproximar do final aqui, liberar você, normalmente a gente fica 8, 12 horas, mas hoje eu vou te liberar mais cedo. Obrigado. Obrigado. Aqui agora está caracterizando cárcere privado acima de 8 horas. Eu só queria contextualizar que essas tecnologias ainda não são capazes de pensar por si só. E o grande ponto, ou são, na sua opinião? No fundo, você não consegue prever mais o que vai ser o resultado. Então, assim, não que elas pensam, mas é muito próximo à questão do pensamento. Tanto que se chama rede neural, né? Ela é baseada nos neurônios. Assim, não que elas pensam. Ela simula muito o cérebro. Ela simula muito o que o cérebro faz. E você acredita que ela atravessar essa pequena distância para que ela comece a pensar e criar sozinha e chegar a fazer por si só as perguntas e não depender mais da gente para estimular? Na sua opinião, isso pode acontecer no curto prazo, provavelmente no longo prazo, ou é uma coisa muito diferente do que a gente tem? Essa é uma pergunta bem difícil. É possível fazer ela gerar próprias perguntas? Mas depende de hoje de um apertar de um botão. Mas você pode também conseguir fazer com que ela gere as próprias perguntas dela, que ela seja autônoma. Tem até o próprio ChatGPT, tem uma biblioteca deles ali que eles chamam de AutoGPT. Você dá um input inicial e ele vai chamando recorrentemente o ChatGPT para ele fazendo as suas próprias perguntas. Você tá louco. Vai que ele chega à conclusão e fala, ser humano é desnecessário. Aí acabou. Aí eu robô. Mas aí chama o Will Smith. Então, mas assim, obviamente que você vai ter algumas regras para poder utilizar isso, né? Então, de novo, né? Cai naquele ponto. A gente precisa de uma regulamentação para a utilização da tecnologia. Resumindo tudo isso, eu acho que a gente vive na época mais interessante da história. Com certeza, muita coisa vai mudar. A gente teve... A tecnologia da televisão foi criada há pouco mais de 50 anos e era revolucionário. E nos últimos 50 anos, as revoluções são a cada 10 anos, depois a cada 5, depois a cada 1 ano, e a gente não sabe como vai ser daqui a 6 meses. Exato, eles comparam muito a invenção da tecnologia de inteligência artificial generativa hoje com a invenção da roda. Nem é a invenção do carro, nem a invenção da TV, não é nem a reinvenção da roda mesmo. A gente pode considerar a segunda maior invenção da história, talvez. Tomara que se prove que sim e que seja para o bem, né? Amém. Cara, mas é bem doido. Aí eu acho que até pra gente finalizar, eu tenho uma última pergunta. Eu acredito que essa pergunta foi feita quando lançou a TV, quando a TV estava em preto e branco, perguntou, aí quando ela virou colorida. Porque aí chegou um cara para entrevistar alguma pessoa e falou assim, pô, mas você acredita que um dia a TV vai ser colorida? Pode ser que a pessoa tenha respondido, é imprevisível, é muito provável que sim e tal. Mas você acredita que... Para onde vai a tecnologia agora? Agora, Gustavo, tua opinião pessoal. Perfeito. Cara, o que pode ainda evoluir, considerando que agora já existem programas que podem até pensar por si próprios? Para onde vai isso tudo, na tua opinião? Dá para evoluir mais ou agora a gente chegou na etapa dos desenhos dos Jetsons, que agora só falta o carro voar, realmente, já tem alguns que voam, né? Não, a pergunta é bem filosófica, óbvio que aqui é a minha opinião, mas a gente sempre vai ter para onde evoluir. Então, assim... Tem questões hoje, né, que é com relação à produtividade que a gente fala do ChatGPT, né? É construir muita coisa em pouco tempo. Isso ele vai conseguir trabalhar bastante. Mas tecnologias, por exemplo, de questão de cuidado humano e tal, tudo mais, você tem muito onde evoluir ainda, né? Então você tem muitas áreas onde evoluir. E não que essa parte, talvez até de informação, ela não tenha mais para onde evoluir. O ChatGPT tem as limitações dele ali. Ele é baseado em alguma coisa que já foi construído antes. Uhum. Então, assim... Ele gerar novas perguntas e novas coisas vai gerar novos conteúdos, mas pontos de criatividade ali que mudam completamente as coisas ainda vão ser dependentes do ser humano. Uhum. Então, assim, a tecnologia tem grandes passos acontecendo, mas sempre vai ter para onde ir também. Meu Deus, falando em ter pra onde ir, acho que eu vou comprar uma chácara, colocar energia solar e vou ficar escondido. Só lá, sem internet. Gente, também não é a ideia aqui levar medo de nada pra ninguém. Claro. É óbvio que, assim, a gente tá num ponto de inflexão hoje de tecnologia que muita coisa pode mudar.
mas ao mesmo tempo, cara... Pra melhor. Pra melhor. Então, assim, muita coisa vai ajudar o ser humano no dia a dia, coisas que ele perdia tempo e não vai precisar perder tempo mais, vai poder ficar mais com a família, talvez, ou utilizar para coisas que sejam brincadeiras à parte, a gente consegue ter uma vida com muito mais qualidade do que teríamos 50, 60 anos atrás, graças à tecnologia. Exato. E é um ponto onde a gente está ainda descobrindo o que se pode fazer com essa tecnologia. Então, assim, hoje a gente sabe ali pequenas coisas que ela consegue fazer, mas onde ela é aplicável, quais os problemas reais que ela consegue resolver, a gente ainda está descobrindo. E para isso a gente depende do ser humano. Evolução também, né? Não é uma... Porque a forma como a gente até trata aqui, brincando e tudo, é uma evolução, não é que a sociedade tá retraindo, tá ficando... É que existem muitas perguntas polêmicas sobre o tema, mas é evolução, querendo ou não. Pô, olha que legal o ser humano conseguir criar uma tecnologia que simplesmente responda a tudo. Eu faço um paralelo com um joguinho que se chama Akinator. Você já jogou Akinator? Já jogou Akinator? Não sei o que é. O Akinator é um gêniozinho, né? Você joga no Google depois lá, Akinator. Quem nunca jogou, joga, que vale a pena. E aí você simplesmente pensa uma pessoa, vamos supor, pensa aqui, Pikachu, um Pokémon e tal. E aí ele vai fazer perguntas pra você, vai falar assim... É um ser humano? Aí você fala, não, é isso, não é, tal. Até no momento que ele vai falar, eu acho que quem você está pensando é Pikachu. E você fala, como assim? Ele leu minha mente, mas é banco de dados. É uma árvore de decisão. E é antigo Akinator, né, cara? É bem antigo, inclusive. Mas é evolução, querendo ou não. Sem dúvidas, o que me preocupa nunca foi a tecnologia, e sim quais são as pessoas que vão lidar com essa tecnologia. A gente tem o risco que tem de ter uma arma, que você pode usar para proteção ou para agressão. Então... Como a gente já falou algumas vezes ao longo do episódio, tudo depende do quão educadas e interessadas no bem as pessoas estarão, porque a tecnologia, ela não tem má intenção, as pessoas eventualmente podem ter. Não sei, agora os robôs podem ter má intenção. Gustavo, muito obrigado, cara. Que legal, viu? Nossa, legal. Um papo... Gostei muito do papo, acho que a gente tem bastante coisa ainda para falar, tem muita dúvida ainda que a gente vai responder com essas tecnologias novas. Tem muita coisa que a gente já utiliza no dia a dia, a gente nem percebe. Então, assim, não fique assustados com relação à inteligência artificial. Isso já está no seu bolso e você nem percebe. Mas que a gente vai ter algumas mudanças agora. E, assim, as dúvidas sempre geram um pouco de temor, mas, ao mesmo tempo, geram oportunidades para quem quer aproveitar essas oportunidades. Legal. Você tem um Instagram que você queira deixar? Não sei se você deixa Não, meu Instagram é mais pessoal mesmo. Acaba não trabalhando com o Instagram. Mas, assim, quem quiser pegar alguma dúvida, tirar alguma dúvida comigo, pode me procurar no LinkedIn também, que ali eu acho que é a principal rede que eu tenho utilizado para essas coisas. O LinkedIn? O LinkedIn é Gustavo N. Oliveira. E aí pode me chamar lá. Perfeito. Mas já depois... deixa o estímulo aqui, hein? Acho que ele tinha que já blogueirinho e tal, falando de chat GPT, talvez youtuber. Faça sentido, podemos falar. E o chat GPT pode escrever por si só os textos, você só posta. Você só fala, entendeu? Talvez não faça sentido, mas que ninguém vai querer ler, porque é um negócio autogerado, mas tudo bem. Olha, muito legal. Além de deixar o seu LinkedIn, depois você deixa o link pra gente ganhar esses $350 mil por mês lá escrevendo pro... Beleza, então procurar no LinkedIn também, porque isso aí também já tá por lá. Gustavo N. Oliveira, mais uma vez, obrigado, Galo. Muito legal o episódio. Muito obrigado, valeu, gente. E vocês aí que assistiram, não se esqueçam de se inscrever no canal, tem episódio novo toda semana. Clica no sininho para receber a notificação e escreve aí nos comentários para onde você acha que esse mundo está indo, gente. Se a tecnologia, na sua visão, é positiva ou se você tem algum medo ou receio de que para onde essa tecnologia pode ir pode ser um pouco mais assustador. Fechou. Comentários finais, Galo? É isso aí, cara. O negócio agora é todo mundo ficar antenado aí. Acima de tudo, você tem que saber o que está acontecendo, porque senão você vai ficar para trás em qualquer uma das situações. No mais, em breve teremos cortes também para que você possa acompanhar. Muito legal você poder acompanhar os outros vídeos, além dos nossos episódios completos. Valeu? Muito bom, até a próxima! Valeu, gente! Até mais! Valeu!